empreendedor, tudo certo? Eu me chamo Nathan Costa, sou filmmaker e editor de vídeos. Eu filmo e edito vídeos para empreendedores do digital. Vídeos nuggets, CPL, anúncios, lifestyle. Se você precisa de um editor de vídeo profissional, Clique no primeiro link da descrição. Ô Wesley, deixa eu perguntar um bagulho pra você. Baseado em tudo que você explicou. É que não tem como testar isso, mas eu quero ouvir sua opinião. Se fosse possível colocar um cara pra viver a minha vida, tipo, colocasse ele todo o contexto que eu vivi, ele se tornaria eu, então, Sim. pela sua lógica? Se ele tivesse as mesmas influências que isso... Vou dar um exemplo. O Robert Sapolsky traz um livro isso. Imagina que você tá andando... Esse exemplo é muito foda, cara. E por favor, galera, sejamos honestos intelectualmente pra entender o que eu vou falar. Imagina que você tá andando numa rua. Você é um policial à paisana. Você é policial à paisana, você saiu da casa da sua namorada e vocês fecharam o pau, velho. É uma puta de uma briga fodida. Você saiu na rua, é de noite, tá chovendo, tem uma certa neblina na rua, é muito frio, você tá armado, e você tá indo já meio puto com a briga da sua namorada. 3 meses antes, você descobriu que a sua mãe foi assaltada e estupraram ela. Caralho, que vida de merda que esse Não. cara tem. Cara, é policial, sei lá, Tudo meu, bem. tá ligado? Vamos armar o contexto. Você tem uns 20 e poucos anos. Na sua adolescência, você sofreu muito bullying na escola. Pra caramba, sofreu bullying pra caramba, as pessoas te bulinavam, a galera que ia em festa te zoava porque você era um nerdão e você não sei o quê, e te zoavam pra caralho, você não conseguia mina nenhuma, e você sempre que tentou sair em festa foi muito zoado. Na sua infância, você sofreu um acidente de bicicleta ou caiu de uma árvore e bateu a cabeça e deu algum edema, sei lá, deu alguma coisa no seu cérebro que modificou um pouco o seu neurodesenvolvimento. Quando a sua mãe vamos voltando, quando a sua mãe estava grávida de você, a sua mãe se estressou demais. Tô respondendo a sua pergunta, tá? A sua mãe te estressou demais. Então você já nasceu com um eixo de resposta ao estresse um pouquinho mais elevado. E teve tudo que você vivenciou na vida. Quando a sua mãe estava na barriga da sua avó, a sua avó sofreu um trauma muito forte. Porque o seu avô bateu nela antigamente e tal. E você e a sua família inteira se desenvolveu numa cultura do interior dos Estados Unidos, sei lá, nos texanos lá, que são muito mais conservadores e do ponto de vista de armamentista e sei lá o quê. Então você já tem uma ideia de hiperproteção aflorada em você. Isso que eu quero dizer, culturalmente já. Seus amigos eram assim na infância e tal. Você saiu da casa da sua namorada, vocês brigaram. Quando a sua mãe foi estuprada, você ficou com uma neuroplasticidade, os seus circuitos cerebrais e a sua amígdala se superativaram, porque não é uma coisa agradável, né? Na sua infância, cara, e na sua adolescência, você já veio carregado de um monte de circuitos modulando o comportamento pra você ser excluído e não sei o quê. E a sua namorada briga com você e termina com você e fala que você é muito nerd, que não presta e que não é legal. Exato. E você já vem de um contexto que a sua mãe se fudeu e às vezes você tá quase perdendo o emprego, enfim. Carregou aquilo ali. E lembrando, você já tem um eixo de resposta ao estresse mais sensível que nasceu com você devido à epigenética que a sua mãe deixou pra você, do estresse que ela teve. Você tá andando na rua, acontece um acidente. Explode um negócio, sei lá, um posto, sei lá, qualquer coisa. Você fica meio atordoado, sua visão fica embaçada, e você vê na névoa, assim, uma pessoa de capuz vindo pro seu lado, e você pega seu revólver, você tá apaisando, mas pega sua arma, mira na pessoa, e quando você vê que a pessoa vem, porque você já tá hipervigilante, né, cara, hiperreativo. Você vê que a pessoa vem pro seu lado, e você vê que ela bota a mão no bolso dela e você puxa o gatilho. Você fez o movimento de puxar o gatilho. Cara, esse movimento de puxar o gatilho, ele pode ser explicado segundos antes de você puxar o gatilho. Você já tem mais noradrenalina devido à explosão, modulando a sua amígdala, que já é mais reativa devido ao seu contexto inteiro. Pode ser explicado minutos antes porque você teve mais cortisol devido à briga com a sua mina. Pode ser explicado meses antes porque sua mãe foi estuprada e você tem mais neuroplasticidade no seu cérebro. E quanto mais estresse, menos pré-frontal, por isso você não tem muito mais capacidade de ponderar as suas decisões. Pode ser explicado anos antes, quando você sofreu bullying na sua infância, e pode ser explicado até gerações anteriores, por você já vir de uma modulação cultural, de uma família que não sei o quê. Foi sua decisão puxar o gatilho? É difícil, entende, cara? Não, sim. Não precisa responder, mas você entende que Não, eu entendo. o comportamento... Cara, é muito difícil você... Tem muitas camadas que modulam o nosso comportamento. Sim. Às vezes, puxar aquele gatilho era só o que restava pra você naquele contexto. Era o que o contexto universal te jogou a fazer, né? Exato. Tirando totalmente o seu livre-arbítrio nessa teoria. Aí as pessoas vão falar, pô, mas então não sei o quê. Então Cara, por que a gente prende os outros? então, exato. Então, assim, entraria numa ideia de então qualquer um pode fazer o que quiser e viver numa selva. Aí tem alguns neurocientistas, tem um que na verdade é psicólogo, mas ajudou muito na neurociência, que é o Gazzaniga. Ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem está no comando. E nesse livro ele propõe a ideia de, tipo assim,
Ele fala, não temos livre-arbítrio, porque o nosso cérebro não existe esse espaço homuncular, esse bunkerzinho onde alguém decide qual... Imagina, cara, se eu vou tomar essa água, o neurônio do córtex motor primário enviou uma mensagem para o neurônio do córtex motor secundário, que enviou uma mensagem para os meus músculos, que fez eu fazer isso aqui. Só que se eu for voltando neurônio, eu nunca chego no primeiro. O primeiro foi o neurônio da minha retina, que enviou informação Enfim, entende? Nunca tem uma magia que dispara os primeiros potenciais de ação. O Gazzaniga, ele fala assim, beleza, pessoal, a gente não tem livre-arbítrio. Eu concordo, porque não tem como explicar ele à luz da neurobiologia. E também, se existe livre-arbítrio e a gente é produto de uma seleção natural, cadê o livre-arbítrio nas outras espécies? É difícil de encontrar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, porém, temos que viver como se tivéssemos. Porque psicologicamente é uma ferramenta útil de você se importar com o que você faz, né? E aí entra outras coisas, cara, que também é importante. Aí o Fermento tem que ouvir essa parte aqui, que ele gosta dessas discussões de livre-arbítrio. Por exemplo, você é uma pessoa que naturalmente tem uma propensão, como a gente comentou, de se agrupar e se aglutinar em grupos. Você também não teve livre-arbítrio para escolher defender o seu camarada. Você defendeu. Então, o livre-arbítrio, como a galera... Normalmente, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo, vão fazer merda, vão explodir as coisas, vão matar as pessoas e não vão ter culpa. Mas, cara, o livre-arbítrio funciona pro outro lado também. Você tem ocitocina no seu cérebro, que já forma uma formação grupal. Então, quando você é empático com alguém... Por exemplo, tem estudos mostrando que quando você doa roupa, faz filantropia, o seu sistema de recompensa se ativa. É um ato egoísta? Também. Você tá doando pra se sentir bem e pra ajudar outra pessoa. Nós somos totalmente egoístas. Então, cara, você tem um sistema que também você não controla, que foi muito bem formulado pra ajudar os outros. Pode crer. Funciona pros dois lados, cara. Pode crer. Não, essa é uma questão filosófica de existe Deus, existe um propósito, porque pode existir Deus e a gente não ter livre-arbítrio mesmo, né? De qualquer forma, acho que pensar que Deus existe é também pensar que o livre-arbítrio não existe, porque ele literalmente... Tá controlando o comportamento, né? O destino e tal. Exato. Então você é ateu, né, cara? Eu sou ateu. Pode crer. Sou ateu. Esse negócio de acreditar em Deus ou não, pra mim tem muito a ver com acreditar em livre-arbítrio ou não também, tá ligado? Porque eu sempre fui ateu, né, desde moleque. Mas num período da minha vida, eu comecei a acreditar em Deus. E isso me ajudou muito. Mas aí fica um conflito na minha cabeça muito grande, porque eu sei que essa crença me ajuda, mas ao mesmo tempo, logicamente, eu não sei como acreditar de verdade. Porque quando você fala essa parada, eu não consigo discordar de você. Eu não consigo discordar que o livre-arbítrio parece uma ilusão. E pensando nisso, parece mesmo, talvez seja. Só que se é uma ilusão, como que a gente evita o linismo? Como que a gente evita achar que nada faz sentido e nada importa de verdade? Porque se algo importa, você pode racionalizar falando, isso importa pra mim, por causa do meu contexto universal, e talvez isso nem realmente importa pra mim. Eu só tô sendo levado a acreditar nisso. Mas é que, cara, se você não tem livre-arbítrio, você também não escolheu acreditar em Deus, ou não acreditar. Era o que poderia ter acontecido com você. Essa é a parada do livre-arbítrio, entendeu? Não interessa. No final das contas, a pessoa que acredita ou não em alguma entidade maior, ela teve neurônios no cérebro dela que dispararam, que geraram, por exemplo, quando você falou, mas acreditar em Deus me ajudou. Você sentiu recompensa, prazer em aceitar a ideia de Deus, e, portanto, você não tinha como desaceitar ela porque estava sendo bom para você. Então, ao mesmo tempo, circuitos de memória passados, que eram circuitos de quando você lia mais e vivia mais o ateísmo, começaram a conflitar com as memórias que você tinha. A resultante disso talvez foi uma ansiedade elevada, mas, cara, tudo isso é produto de atividade neuronal no seu cérebro. Eu entendo a ideia, tipo assim, mas daí como é que a gente não cai num niilismo? Como é que a gente não fica, tipo, num branco bizarro, olhando pra parede? Tipo, então beleza, eu só vou sobreviver aqui. Ou me matar, né? Porque, de certa forma, cara, você já não ia fazer isso. Você já não ia ter esse comportamento. Você não tem o livre-arbítrio de se sentir mal. Assim. Exato! Se você for se sentir mal, você meio que já tava prestes a... Se você se sentir mal com essa discussão do livre-arbítrio, você já tinha uma inquietação com isso. Porque tem pessoas que eu falo isso, elas, tá bom, o cara falou um negócio aí, foda-se. Sim. Tem pessoas que ficam, meu Deus, cara, mas isso daí, então, por isso que aquela vez, e aí, você já tinha uma propensão a ser tocado por esse tipo de raciocínio. Talvez por você sempre procurar a origem do universo e ler sobre Deus e ver sobre física quântica e sei lá o que, e aí chegou nessa parte, ou você já leu sobre livre-arbítrio e tal. A questão é, se você se tocou ou não com isso, é baseado no que você tem de experiência. Agora, o que eu posso tentar falar pra você... Use esse tipo de raciocínio dentro do possível que você achar coerente, e já que eu controlo mais o seu comportamento que você está me ouvindo do que você controla ele. Então, já que eu controlo mais o seu comportamento, use isso daqui para sua vida. No momento que você estiver muito triste, que a sua mina terminou com você, que o seu namorado terminou com você, fala, cara, eu tô mal porque tem neurônios no meu cérebro disparando numa frequência X e tá me gerando esse mal-estar.
Que é o processo da meditação, de não se associar aos seus pensamentos. Deixa aquilo fugir de você, sabe? Nossa, mas isso é uma parada que a humanidade nunca vai demorar pra aceitar, se aceitar, entendeu? Tipo, porque é difícil acreditar que É você difícil, não. cara, e é uma discussão delicada. Sim. É uma Mas discussão pior que eu delicada. não consigo rebater você. Eu Mas não consigo falar, não faz sentido o que tu tá falando. Porque faz sentido o que você tá falando. E é meio triste. Mas também ajuda a não se sentir culpado com certas coisas. Né? Exato. Eu acho que a galera que tá ouvindo isso, já que eu tô aqui tentando modular o comportamento de quem tá me ouvindo, tenta usar seu foco na parte que vai ajudar você na sua vida. Não tenta não se sentir... Ah, cara, eu tô muito mal que eu reprovei no 3º ano, cara, eu não devia ter reprovado, velho. Sua avó morreu, você faltou a prova porque sua avó morreu. Você tava... Foi a pandemia, fudeu seus estudos. Não é culpa final, sua, cara. sim. Deu merda pra caralho. Então tenta... Quando eu trago esse raciocínio pra galera, tenta usar esse raciocínio no sentido de... O fato é que pode acabar virando um relativismo moral, né? Das suas Sim, ações. sim, sim. Por isso que é complicado. A questão é, a gente vive em sociedade, os humanos instituíram normas, que concordamos ou não, elas existem, tem regras de convivência, e essas regras controlam o nosso comportamento. Se você chega numa mesa, num restaurante, e tem uma placa escrita reservado, uma placa controlou o seu comportamento de você não sentar naquela mesa. Sim. Assim como existem regras na sociedade. Você não pode sair pelado na rua, não pode não sei o quê. O seu comportamento está toda hora sendo controlado por regras. Esse livre-arbítrio, essa parada do livre-arbítrio, tenta usar isso pro seu bem, dentro do possível. E, no geral, talvez não mude muita coisa na sua vida ter acesso a esse raciocínio.